Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, esse livro do Neil Walsh, que ele diz que é como se fosse um mestre, que se nós chegamos nesse livro é porque nós já estamos prontos, que nós passamos a fase da criança aprendiz, como explica o Saint-Germain no livro de Ouro de Saint-Germain, onde ele diz que enquanto a gente fica se identificando com o externo, procurando respostas e culpados, entre aspas, para aquilo que nos acontece no exterior, sem entender que tudo depende da gente mesmo, que é aquilo que a gente faz, que a nossa realidade que se atualiza, que aquilo que a gente vive é aquilo que a gente começou ali no pensamento, que é o pensamento que cria tudo. Então ele diz que enquanto a gente ainda está nesse nível, a gente é como se fosse criança aprendiz. Se a gente já entendeu que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, por tudo aquilo que a gente está vivendo, é porque nós já somos mestres. E aí quando o discípulo está pronto, o mestre aparece e o Neil Walsh diz então que esse livro seria o nosso mestre, que é o diálogo que pode mudar a nossa vida desde que a gente esteja pronto. Porque Deus diz aqui, respondendo a ele, uma das perguntas, que sim, ele fala, ele se comunica com todo mundo, mas não é todo mundo que está pronto para ouvi-lo. Nós estamos no 8º capítulo, em que Deus fala especificamente sobre relacionamentos. Ele está respondendo essa pergunta do Neil Walsh. Quando eu aprenderei o suficiente sobre os relacionamentos para conseguir sejam bons? Há algum modo de ser feliz nos relacionamentos? Eles têm de ser sempre difíceis? E aí Deus falou de relacionamento em geral ali no início da resposta e depois passou a falar especificamente de relacionamentos românticos, de relacionamentos em que a gente pode até... Eu até contei a história de uma amiga que infelizmente ficou com tanta raiva, tão ressentida porque o marido a traiu, que ela acabou criando um câncer e acabou realmente terminando, o corpo dela pereceu por causa disso, porque ela não conseguiu perdoar, porque ela não conseguiu entender da forma como Deus diz aqui. No vídeo anterior, ele disse que não é na ação das outras pessoas, mas na sua reação que você encontrará a salvação. E aí Deus estava dizendo aqui que em qualquer relacionamento humano, foi assim que terminou o vídeo anterior, eu lhe digo que em todos os relacionamentos humanos, no momento crítico, há apenas uma pergunta. Porque ele estava dizendo que, na verdade, a gente devia sempre perguntar qual é a melhor escolha, mas que a gente pergunta, ao invés disso, a gente pergunta qual é a mais vantajosa. E aí, o Neil Walsh diz, o que o amor faria agora? E vamos ver o que Deus continua aqui explicando sobre essa questão. Nenhuma outra pergunta é significativa ou tem importância para a sua alma. Agora chegamos a um ponto bastante delicado de interpretação, porque esse princípio de ação, patrocinado pelo amor, tem sido muito mal compreendido. E é isso que tem levado aos ressentimentos e rancores da vida, que por sua vez fizeram tantos se desviarem do caminho. Durante séculos, vocês aprenderam que a ação patrocinada pelo amor surge da escolha de ser, fazer e ter o que é melhor para outra pessoa. Não obstante, eu lhe digo que a melhor escolha é aquela que é melhor para você. E aqui eu me lembro de uma passagem do livro Peça e Será Atendido, em que os Abrahams eles dizem, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, é um livro psicografado pela Esther Hicks, que é incrível, fantástico. E ele diz que pessoas já os acusaram de pregarem o egoísmo, quando eles dizem que a gente deve fazer primeiro para a gente, para pensar primeiro em nós. E Deus dizendo outra vez aqui, eu acredito que é exatamente por causa disso que ele disse nas páginas anteriores. Como é que a gente pode amar uma outra pessoa se a gente não se amar, se a gente não se ama a nós mesmos? Como é que a gente pode perdoar uma outra pessoa se a gente não se perdoa? Então aqui ele dizendo, a melhor escolha é aquela que é a melhor para você.
Como ocorre com todas as verdades espirituais profundas, essa afirmação está sujeita a ser mal interpretada. O mistério é em parte esclarecido no momento em que você decide qual é o maior bem que pode fazer a si mesmo. E quando a melhor escolha é feita, o mistério desaparece. O círculo se completa e o maior bem para si mesmo torna-se o maior bem para a outra pessoa. Acredito que seja porque uma pessoa, como é que a pessoa pode ser feliz se ela viver com uma outra que não se perdoa, que não se ama? Eu acho que para a pessoa que está comigo ser feliz, quanto mais eu me amar, quanto mais eu me perdoar, quanto mais eu for gentil comigo, quanto mais eu me colocar em primeiro lugar, melhor eu vou tratá-la. Mais ela vai se sentir bem estando comigo, acredito. Pode ser preciso muito tempo para entender essa verdade, e ainda mais para colocá-la em prática, porque ela está ligada a outra ainda maior. O que você faz para si mesmo, faz pela outra pessoa, ou o que você faz por si mesmo, faz pela outra pessoa. O que faz por ela, faz por si mesmo. Isso ocorre porque vocês são um só, e porque não há nada além de você. Todos os mestres que pisaram em seu planeta ensinaram isso. Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Aquela máxima ali de Jesus Cristo, não é? Eu tive frio, você me cobriu, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. Aquilo que eu fiz para o outro, especialmente aqueles, porque eu acredito nesse momento, assim, eu acredito que muitas vezes é tão assim, talvez até cruel mesmo, que as pessoas, a gente age especialmente contra aquele que é menor, que é indefeso, que não pode se defender, não é? Aquele que tem menos força física do que a gente. E aí é isso que ele está dizendo aqui. Eu vos declaro todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos, eu acredito que isso aqui está gramaticalmente errado, mais pequeninos ou menores, foi a mim mesmo que o fizeste. Mas para a maioria das pessoas isso continua a ser apenas uma grande verdade esotérica com pouca aplicação na prática. De fato, é a verdade esotérica mais aplicável na prática de todos os tempos. Então, Deus dizendo que diz esoterismo, e essa palavra está entre aspas, não há nada. De fato, é a verdadeira é a verdade esotérica mais aplicável na prática de todos os tempos. Ainda que a gente creia que seja esoterismo, aplica, é isso que vai dar certo. Nos relacionamentos é importante lembrar dessa verdade, porque sem ela eles serão muito difíceis. Vamos voltar às aplicações práticas desse conhecimento e nos afastar, por enquanto, do seu aspecto puramente espiritual e esotérico. Então, frequentemente, de acordo com as antigas interpretações, as pessoas bem intencionadas, muitas das quais bastante religiosas, fizeram o que pensaram que seria melhor para as outras pessoas em seus relacionamentos. Infelizmente, tudo que isso produziu em muitos casos, na maioria deles, foram abusos e problemas constantes no relacionamento. Em última análise, a pessoa que tenta fazer o que é certo para a outra está pronta para perdoar, mostrar compaixão e deixar sempre para trás certos problemas e comportamentos passados, torna-se rancorosa e desconfiada, até mesmo de Deus. Como um Deus justo exige esse sofrimento, essa tristeza e esse sacrifício intermináveis, mesmo em nome do amor. E aí eu acredito que aqui cabe aquela situação de casais que não se suportam mais, mas continuam juntos por causa dos filhos, não é?
Então, olha aqui, está fazendo porque é o que é certo para o filho. Mas aí o que, que ele faz? Ele está segurando aquela brasa que o Napoleão Hill diz, esperando para jogar no outro. Quando os meus filhos crescerem, aí você vai ver o que eu vou fazer. E aí ele só está se queimando a ele próprio, que Deus diz, a pessoa se torna rancorosa e desconfiada até mesmo de Deus. A resposta é: Deus não faz isso. Ele só pede que você inclua a si mesmo entre aqueles que ama. Deus vai mais longe, sugere, recomenda que se coloque em primeiro lugar. Então não é nem só para se incluir entre os que você mais ama, é para se colocar em primeiro lugar. Fica em primeiro lugar, aí você é quem você realmente é, você se ama, você se respeita, e aí com certeza você vai poder também dar esse mesmo tratamento aos outros. E se você vai colocar outra pessoa em primeiro lugar, você se desrespeita nesse exemplo, continua um relacionamento que está péssimo, que só está te fazendo mal, e aí com certeza você não está sendo o seu melhor com você mesmo, e aí evidente que com os outros também, os filhos vão sofrer muito mais. Deus vai mais longe, sugere e recomenda que você se coloque em primeiro lugar. Eu recomendo, sabendo muito bem que alguns de vocês considerarão isso uma blasfêmia e, portanto, não a minha palavra, e que outros farão o que seria ainda pior. Aceitarão isso como a minha palavra e a interpretarão errado ou distorcerão para servir aos seus próprios objetivos, para justificar atos terríveis. Uau! Então Deus dizendo que é bem difícil isso, porque alguns vão dizer, isso é uma blasfêmia, isso de dizer que Deus está na gente, isso de dizer que a gente pode fazer o que Deus faz, isso de dizer que tem que ser bonzinho, eu não sou santo, isso é blasfêmia. Os outros vão dizer, não, é a palavra de Deus sim, mas aí vai justificar com isso atos terríveis. E eu acredito que até ali naquela crença maior, quando a gente acredita que Deus é vingativo, que Deus julga e pune, a gente então acredita, se eu acredito em um Deus desse nível, ciumento e vingativo, eu também vai ter um momento ali que eu também vou ser dessa forma, também vou julgar, eu também vou punir. Eu lhes digo que se colocar em primeiro lugar no sentido mais elevado nunca leva a um ato terrível. Assim sendo, se você se viu praticando um ato terrível como resultado de ter feito o que era melhor para si próprio, a confusão não foi causada por ter se colocado em primeiro lugar, mas por ter compreendido mal o que era melhor para você. Ou seja, aqui ler, reler e meditar sobre o que ele está dizendo para realmente entender isso. Eu acredito que é isso que ele está dizendo. É claro que determinar o que é melhor para você também exigirá que você determine o que está tentando fazer. Esse é um passo importante que muitas pessoas ignoram. O que pretende fazer? Qual é o seu objetivo na vida? Sem respostas para essas perguntas, a questão é: melhor em uma determinada circunstância continuará a ser um mistério. Então, qual é o seu objetivo na vida? O que você pretende fazer? E aí, sem respostas para essas perguntas, a questão do que é melhor, e esse melhor está entre aspas, em uma determinada circunstância, continuará a ser um mistério se a gente não souber exatamente aquilo que a gente quer e qual é o nosso objetivo na vida. Há que se ter foco, objetivo. O Napoleão Hill explica isso muito bem ali no livro Pense e Enriqueça. Eu fiz uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, que a primeira coisa é saber o que a gente quer, que aí o melhor dá para se determinar depois. Se a gente não souber o que a gente quer, fica difícil o melhor em uma determinada circunstância continuará a ser um mistério. Como uma questão prática, deixando novamente de lado o aspecto esotérico, se pensar no que é melhor para você nas situações em que você está sofrendo abusos, o que fará, no mínimo, é pôr fim ao abuso. Isso será bom para você e para aquele que comete os abusos. Porque até mesmo quem abusa é prejudicado quando lhe é permitido continuar a abusar de você. Olha que forte isso, não é? Até a pessoa que a gente vai até estar fazendo um bem até para o nosso próprio algoz, se a gente se impuser, se a gente souber colocar fim àquele abuso.
E até, porque até mesmo quem abusa é prejudicado quando lhe é permitido continuar a abusar de você. Isso não é bom para o abusador, mas sim prejudicial. Porque se ele achar que o abuso dele é aceitável, o que terá aprendido? Mas se ele vir que o seu abuso ou que o abuso dele não será mais aceito, o que lhe terá sido permitido descobrir? Então o abusador está fazendo ali um papel tudo, acredito, na peça da nossa vida, nós somos os atores principais e os outros são coadjuvantes, que aparecem ali naquele momento para que a gente aprenda alguma coisa, mas há a contrapartida também. O abusador, se a gente se faz de vítima e deixa ele abusar à vontade, ele não vai entender que o abuso não é aceitado, não é aceitável. Mas aí se a gente faz o mínimo para pôr fim a esse abuso, aí ele vai descobrir. Mas se ele vir que o abuso não será mais aceito, o que lhe terá sido permitido descobrir? Ele vai aprender alguma coisa com essa lição. Por isso, tratar as outras pessoas com amor não significa necessariamente deixá-las fazer o que querem. Os pais aprendem isso desde cedo com os filhos. Os adultos não aprendem tão rápido consigo, como tampouco aprendem as nações com outras nações. Contudo, os déspotas não devem fazer o que bem entendem. É preciso pôr fim ao despotismo deles. O amor pelo eu e pelo déspota exige isso. Então, pôr fim ao abuso não é só porque eu sou egoísta, porque eu me amo, mas assim porque vai dar uma lição também para o déspota. Ele vai se tornar melhor também, até porque todos estamos na caminhada evolutiva e o déspota hoje será aquele ser iluminado de ontem. Ele vai, depois de ser lapidado, todos voltamos a ser iluminados. Fica isso muito claro no livro Há 2000 anos, que o Emmanuel traz a história dele mesmo, quando ele era um senador romano ali, que era mais do que um déspota. Há 2000 anos, ele viveu ali no mesmo momento, ele pisou na terra no mesmo momento que Jesus Cristo estava encarnado, e depois, hoje, 2000 anos depois, ele já tem esse ser iluminado que era o mentor espiritual de Chico Xavier. Eu deixo esse livro também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Às vezes o homem tem de ir para a guerra para fazer a afirmação mais solene de quem realmente é, um homem que detesta a guerra. Há ocasiões em que você pode ter de renunciar a quem é para ser quem é. Há mestres que ensinaram, você só pode ter tudo quando deseja renunciar a tudo. Logo, para ter, entre aspas, a si mesmo, como um homem de paz, você pode ter de renunciar à ideia de si mesmo como um homem que nunca vai à guerra. A história tem exigido dos homens esse tipo de decisão. O mesmo é verdadeiro na maioria dos relacionamentos pessoais. A vida pode exigir mais de uma vez que você prove quem é, demonstrando um aspecto de quem não é. Eu acredito que aqui ele está dizendo exatamente aquele momento em que a gente se rebela contra o abusador. Porque a gente não é aquela pessoa violenta, mas a gente é a forma, às vezes a gente tem que renunciar àquilo que a gente é. Você só pode ter tudo quando deseja renunciar a tudo. E ter a si mesmo como um homem de paz pode ter de renunciar à ideia de si mesmo como um homem que nunca vai à guerra. O mesmo é verdadeiro na maioria dos relacionamentos pessoais, então. Não é muito difícil entender isso se você já viveu bastante, embora para os jovens idealistas possa parecer a maior das contradições. Em uma retrospecção mais madura, parece uma dicotomia divina. Nos relacionamentos, isso não significa que se você está sendo magoado, tem de dar o troco. O mesmo pode ser dito dos relacionamentos entre nações. Simplesmente significa que permitir que a outra pessoa esteja sempre maltratando-o pode não ser a melhor opção, por si mesmo ou por ela. Isso deveria desmentir algumas teorias pacifistas que afirmam que o amor mais sublime não requer uma reação enérgica ao mal. A discussão aqui torna-se novamente esotérica, porque nenhum estudo sério dessa afirmação pode ignorar a palavra mal.
que está entre aspas, e os julgamentos de valor que isso implica. Na verdade, o mal não existe. O que existe são apenas fenômenos objetivos e experiências. O seu próprio objetivo na vida exige que você escolha de um conjunto infinito de fenômenos, alguns que considera mais ou que considera maus. Porque se não o fizer, não poderá considerar a si mesmo ou a nada bom. E, portanto, não poderá conhecer ou criar o seu eu. Ou seja, aqui eu acredito que ele está dizendo que é por isso que essa realidade dual é de luz e sombras, por causa daquela história que ele contou da alma ali, que era absoluta luz, e ela não podia se conhecer ela própria, porque ela estava em um lugar onde era apenas luz. Aí Deus disse a ela, vai ali onde tem sombra. Aí desse jeito, encontrando a escuridão, encontrando a sombra, você vai entender que você é luz. E aí então ele diz, o seu próprio objetivo na vida exige que você escolha de um conjunto infinito de fenômenos, alguns que considera maus. Portanto, porque se não o fizer, não poderá considerar a si mesmo ou a nada mais bom. E ele diz, quando explicou por que criou e por que essa realidade é como é, exatamente porque ele disse que ele precisava experienciar o oposto. Então ele tinha que criar essa realidade dual, onde o bem e o mal vibram na mesma frequência, indo em duas pontas distintas da mesma coisa. E vamos só concluir essa resposta dele. Você se define por meio do que considera mal e bom. Por isso, o maior mal seria não considerar nada mal. Nessa vida, você existe no mundo relativo, onde uma coisa só pode existir na medida em que se relaciona com outra. É do mesmo tempo e ao mesmo tempo a função e o objetivo do relacionamento fornecer. É ao mesmo tempo a função e o objetivo do relacionamento fornecer um campo de experiência dentro do qual você se encontra, se define e, se escolher, constantemente recria quem é. Escolher ser como Deus não significa escolher ser um mártir e certamente não significa escolher ser uma vítima. Em seu caminho para a mestria, quando todas as possibilidades de ofensas, danos e perdas são eliminadas, seria bom reconhecer as ofensas, os danos e as perdas como parte da sua experiência e decidir quem você é em relação a tudo isso. Acredito até que cabe aqui também até aquela máxima quando Pedro perguntou para Jesus Cristo, quantas vezes eu devo perdoar? E ele disse 70 vezes 7 vezes. E aí se a gente passasse por essa vida e não tivesse nenhum motivo, ninguém apertasse os nossos botões, especialmente aqui falando de relacionamento, aí, como que a gente ia aprender a perdoar? E se Jesus Cristo diz que deveria perdoar 70 vezes 7 vezes, é porque ele estava dizendo ali aí nas entrelinhas, vocês vão ter muito motivo para perdoar, muita razão, vocês vão ter muitos motivos para perdoar, para colocar essa máxima em prática melhor. Todavia, em algumas ocasiões, as coisas que as pessoas pensam, dizem ou fazem irão magoá-lo, até não o magoarem mais. O que o levará mais rapidamente de um ponto ao outro é a total sinceridade, o desejo de reconhecer e afirmar exatamente como se sente em relação a algo. Diga a sua verdade, gentil, mas totalmente. Viva a sua verdade, gentil, mas totalmente. Mude a sua verdade de maneira fácil e rápido quando a sua experiência lhe proporcionar uma nova lucidez. Olha que interessante, olha a evolução ele mostrando. Viva a sua verdade, diga a sua verdade e aí mude a sua verdade quando a sua experiência lhe proporcionar uma nova lucidez. À medida que você vai crescendo, que a gente vai crescendo, aquilo que era verdade já não é mais. Até porque nós estamos no relativo, aqui nada é absoluto. Ninguém em seu juízo perfeito, muito menos Deus, lhe diria quando você está magoado em um relacionamento. Deixe isso para lá, faça com que não tenha significado algum para você. Se está magoado, é muito tarde para fazer com que não signifique coisa alguma.
Sua tarefa agora é decidir o que realmente significa e demonstrá-lo, porque fazendo isso, você escolhe e se torna quem tenta ser. Ou seja, ele dizendo, depois que você se magoou, ninguém pode deixar, deixa isso, pode dizer, nem Deus, deixa isso para lá, faça com que não tenha significado para você, porque você já significou, já reagiu, já disse, já estou magoado, pronto. Já colocou na mão do outro o seu bem-estar, já se magoou com o que ele fez. Aí então você tem que ser quem você é, porque assim você vai reagir exatamente do jeito que você é e você não vai se deixar magoar. A história que eu falei, não sei se foi no início desse vídeo ou no vídeo anterior, que eu contei que eu vi alguém contando do Chico Xavier, que uma pessoa quando veio pedir desculpa, ele falou, pronto, já te desculpei para tudo mais que você vai me magoar depois. E Deus dizendo, os mestres, eles não se magoam. Por quê? Porque eles não se deixam, a reação deles é saber quem eles são e que está todo mundo em evolução, acredito. Então, o New Wash vai dizer alguma coisa com relação a isso, mas nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Como é que vai continuar esse diálogo aqui, então, em que Deus está falando especificamente sobre relacionamentos românticos entre homem e mulher, mulher, homem ou homem, mas relacionamento romântico, tá bom? Eu espero que se você veio comigo até aqui é porque você gostou, você está acompanhando, espero que realmente esse livro, os ensinamentos desse livro, as respostas que Deus está dando para o New Wash façam diferença na sua vida. E se você quiser curtir, compartilhar e comentar, eu agradeço muito. Entra lá no meu canal também, tem outros livros. Se você quiser, se inscreve lá, eu te agradeço também. Obrigada, tchau, até o próximo vídeo.